Olá, tudo bom? Vamos falar novamente de cenários. Eu já gravei um vídeo onde eu explicava o que era cenário, né? Só recapitulando, cenário são situações futuras, né? Os cenários são situações futuras que se espera poderão acontecer, né? Ou seja, a gente imagina um futuro e traz para o presente. Se aquele futuro realmente acontecer, como nós vamos estar nele, como nós gostaríamos de estar nele, e o que eu tenho para fazer, o que fazer hoje para estar naquele cenário que eu desejo, na situação que eu desejo naquele cenário. Bem, vou aproveitar esse período, né, do coronavírus, dessa pandemia, e para ilustrar, né, imaginar como será o futuro, como serão os cenários pós-coronavírus. Então eu vou escolher falar de três variáveis. Primeira variável é a economia, né? O coronavírus implicou que as economias do mundo, quase toda a economia, parou, né? Ou parou total ou parcialmente, né? E tende a se estender ainda por 15 dias, 20, 30 dias, ou alguns falam em até mais, né? Bem, e aí, pegando a economia, a gente pode imaginar como será a economia daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 5, daqui a 10 anos, né? Em função do coronavírus. Uma coisa praticamente certa é que nós vamos ter um período de recessão. Na melhor das hipóteses, as economias não vão crescer este ano, porque por conta de tudo isso aí. Já estava, vamos lembrar que no caso do Brasil nós já tivemos um PIB pífio, né? Praticamente um PIB vegetativo, que cresce, né, de 1,1% em 2019. Então veio a crise já se dar em cima de uma situação econômica bem ruim. Bem, mas o fato é que vai piorar mais ainda. Isso é um cenário que todas as empresas, todos os executivos, governos trabalham. Bem, então como estará a renda daqui a um mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos, né? Como a renda dos trabalhadores, a renda da população, como estará a produção daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, como estará o nível de emprego. Provavelmente vai haver muito desemprego, provavelmente muitas empresas vão quebrar. Bem, esse é um cenário que a gente está traçando, um cenário bem pessimista, mas eu não há de ver realista, né? Bem, numa situação dessas, o que é que o governo tem que fazer? Ele tem que intervir de alguma maneira, né? Alguns governos já estão agindo, né? Inglaterra, Espanha, Portugal, né? Até os Estados Unidos, resistentes a princípio, com o Trump depois acabou se rendendo e vai investir lá 2 trilhões de dólares na economia deles. Então nós aqui temos que fazer alguma coisa. Por enquanto estamos muito devagar, mas o Congresso essa semana aprovou uma medida que é a criação de renda, né, para o pagamento de uma ajuda para trabalhadores formais e autônomos, pessoas que não têm carteira assinada, né? Isso não deve ser visto como uma bondade do Congresso, né, do governo, nem do governo. Na verdade, é uma necessidade social e da economia. Isso é bom para as empresas, né? Isso é uma medida importante porque as pessoas poderão se manter minimamente, né, evitando convulsões sociais, mortes, saques ou coisas piores, né? Que poderia acontecer seria um cenário se não se tomasse essas e outras medidas. Então, um programa que compensa de alguma maneira a falta de salários, né, de renda de uma parte da população. Uma outra medida que precisa ser tomada é a ajuda às empresas, né? Ajuda às empresas exigindo contrapartidas. Por exemplo, o governo pagar parte do salário das empresas, dos empregados dessas empresas, mas em contrapartida exigindo que as empresas não possam demitir, senão não funciona, né? O governo acabou de dar uma ajuda dessas para os bancos e não exigiu nenhuma contrapartida. Tem banco aumentando os juros. Está errado, é preciso exigir uma contrapartida, mas para evitar, né, ou para amenizar determinadas situações no cenário que se imagina vai acontecer, né? Sobre renda, emprego, arrecadação governamental. Então, do ponto de vista
Se você está planejando as ações da sua empresa para os próximos meses e anos, você tem que considerar estas e outras variáveis, né? Então, eu falei da variável economia. Uma outra variável importante é a variável social. Em função do momento que a gente vive, da situação de isolamento, de necessidades que nós vivemos, já se percebe algumas ações solidárias, né? Pessoas ajudando vizinhos, população de rua, desassistidas, e surgindo redes de ajuda para arrecadar material de higiene, alimentação, etc., né? A pergunta é, será que no futuro nós teremos uma sociedade mais solidária ou continuará sendo egoísta, como é atualmente, né? Será que vai mudar o paradigma? Mudará em que as pessoas percebem que não são ilhas, que elas precisam, para sobreviverem, precisam se ajudar, desde a mais rica até a mais pobre, né? Essa doença está provando que não adianta você viver, né, de uma forma muito confortável, né? Alguns até exageradas, ter seus jatinhos, seus aviões, seus helicópteros, seus iates, mansões e pessoas em situação de pobreza extrema, porque de alguma maneira isso vai acabar prejudicando você também, né? Mas é isso que a gente, né, percebe, né? Infelizmente, atualmente. Então, esperamos que no futuro as pessoas sejam mais solidárias, pós-coronavírus. Então, é um cenário possível. Ou continuar como estava, até onde surgiu outro problema como esse. Uma outra variável importante é a variável tecnológica, né? A variável tecnológica mudou, a tecnologia mudou o comportamento das pessoas, o conforto das pessoas, o acesso, né, à informação, por exemplo, a tecnologia da comunicação, da informação, evoluiu de uma forma muito grande, muito forte, né, de tal forma que a gente possa fazer esse tipo de vídeo e ser assistido por pessoas do mundo inteiro. Bem, então, como se comportará a variável tecnologia? A sua empresa, que reação ela vai ter com essas mudanças na tecnologia? Como, por exemplo, a tecnologia, a biotecnologia, né, ou a instalação de chips. Há essa possibilidade, né, discute-se uma possibilidade das pessoas, nós termos chips instalados em nossos corpos para medir nossa pressão, nossa temperatura, enfim, para fins de saúde. Mas também isso pode ser usado de uma forma maléfica, para nos controlar, nos vigiar, né? Quer dizer, que cenários são possíveis, né? O fato é que essa tecnologia está aí. Ou drones, usando para transportar passageiros, para prestar socorro, para transportar cargas, ou vigiar as pessoas, vigiar fronteiras, né? De que forma a sua empresa pode aproveitar essas vantagens? Ou será que isso será uma realidade mesmo? Vai vir a ser uma realidade ou é apenas especulação? Bem, eu falei de apenas 3 variáveis, de uma forma bem resumida, para não ficar muito longo o vídeo, mas é só para ilustrar como se constrói cenários, se elabora cenários. Você leva em consideração o tempo e aquelas variáveis que você considera mais importantes. Você não desconsidera outras, mas deve considerar essas 3 variáveis, pelo menos, né? Estou usando essas 3 apenas como ilustração, mas tem outras importantes também. Então, eu falei de economia, como estará a economia no futuro, pós-coronavírus, a sociedade, né, como as pessoas vão se relacionar, né, e vão agir pós-coronavírus, e a tecnologia. Ok? Dessa forma, as empresas e governos elaboram cenários, né? A gente teria, a partir dessas variáveis e de outras, construir um futuro que a gente imagina possa acontecer. Dê um like aí no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Um abraço.